Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 14 de abril de 2014. Está no ar mais uma edição do TVU Notícias pela TV Universitária. Um helicóptero vai sobrevoar cidades do Triângulo Mineiro esta semana para fazer algumas imagens de imóveis de luxo. A ação é da Receita Federal e tem como objetivo combater as irregularidades nestas casas. O helicóptero com equipamentos especiais para fiscalizar os imóveis em Uberlândia foi apresentado para a imprensa hoje pela manhã. O trabalho, feito por satélites desde 2008, foi intensificado com a aeronave. O helicóptero tem uma câmera que fica do lado de fora e faz imagem 360 graus. E do lado de dentro tem um console de controle. A meta é atualizar os dados das obras regulares e identificar proprietários que não pagaram a contribuição previdenciária incidente sobre obras da construção civil. O alvo principal são os condomínios, a área de maior expansão imobiliária. Cerca de 600 imóveis serão fiscalizados em Uberlândia até o fim deste ano. É a primeira vez que o helicóptero da Receita Federal realiza o trabalho na cidade. É dinamizar e qualificar a identificação de obras que não tenham feito a sua regularização previdenciária. Isso em prol de um aumento da arrecadação previdenciária, em prol da regularização dos trabalhadores da construção civil e também identificação eventual de pessoas que não tenham regularizado sua obra devido à insuficiência de recursos no imposto de renda para fazê-lo, que dá também a chamada variação patrimonial a descoberto. Então, são 3 vertentes da Grifo 2. 158 milhões de reais foram arrecadados pela Receita com a regularização de obras no estado, crescimento de 18% de 2012 para 2013. Este ano, a expectativa é um aumento de 25% de arrecadação com a continuidade da operação. Os contribuintes proprietários de obra a regularizar devem informar sobre como proceder para legalizar a situação no site www.receita.fazenda.gov.br. No campo Onde Encontro, o título é Construção Civil. Na sequência, procurar a unidade da Receita de sua jurisdição e formalizar o pedido de regularização de sua obra por meio do formulário DISO, agendando dia e hora para atendimento presencial. O agendamento é realizado no mesmo endereço eletrônico. Além de Uberlândia, Uberaba, sul de Minas, Divinópolis, são as áreas e cidades de sobrevoo do helicóptero da Receita em Minas. Quem sonegar a contribuição previdenciária incidente sobre as obras de construção civil pode ser multado e penalizado. Primeiro, quem não está com a residência regularizada, ele não consegue financiamento, ele não consegue vender a casa para quem queira uma casa regular. É uma casa que não está regularizada. Mas, caso ele não procure a regularização, de preferência automaticamente, espontaneamente, olhando no site da Receita Federal, existe um campo próprio com todas as orientações, ele é sujeito, conforme a situação, a fiscalização e a cobrança da contribuição previdenciária com multas de 75%, além do risco de se identificar variação patrimonial a descoberto, que aí tem... Inflação. Esta é uma palavra bastante conhecida por muitas pessoas, comum, mas também muita gente não sabe o que significa ou não entende esse processo da economia. E para falar sobre este assunto, eu converso agora com o Fábio Machado, que é economista, está aqui com a gente, que vai tentar explicar, por mais que a gente ouve todos os dias, sempre está ouvindo inflação, inflação, o que é realmente inflação? Tem muita gente que não sabe o que é, né, Fábio? Boa noite. Boa noite, Kelson. Realmente a inflação, na verdade, ela mede o índice geral de preço. Então, quando a gente tem um aumento geral de preços, quando a gente tem essa aceleração dos preços, o nome disso é inflação, né? Assim como a gente tem, quando a gente tem queda geral nos preços, numa determinada economia, a gente chama de deflação. Então, a inflação é um índice, são vários índices, né, hoje no Brasil, que medem o aumento geral dos preços. E agora, como que a gente faz para que a gente tenha mais deflação? Porque quando se fala em inflação, a palavra de tanta tradição econômica no Brasil já se torna algo comum. E deflação a gente não ouve muito. E a palavra inflação tem um caráter negativo para a economia do país, para as pessoas que talvez não entendam. Explique isso para a gente, Fábio. Sim. Como tudo em economia, o equilíbrio ele seria o ideal, né? Nenhum cenário nem outro é o ideal tanto para a economia quanto para outros setores. E, na verdade, quando a gente tem
um cenário que a gente está passando no Brasil hoje, que é de um aumento de preços, que a inflação vem se acelerando ao longo dos anos, a gente tem problema já, inclusive, porque isso se remete lá no passado, na década de 80, de 90, quando a gente tinha uma inflação muito alta, que isso é realmente um fator que prejudica muito a economia em todos os setores. Pois é, e como é que a população sente isso? Porque muitas vezes a maioria da população vê esses índices da área de vocês, da economia, e não se preocupa muito. Elas falam assim, isso aí não entendo disso, eu não tenho nada a ver com isso, e na verdade reflete justamente no bolso do consumidor brasileiro. Reflete em todas as contas do consumidor, em todos os produtos que ele compra, né? Além da nossa carga tributária também influenciar a inflação, a gente tem o preço dos produtos, que hoje a gente tem esses preços sendo influenciados tanto pelo mercado interno, por alguns fatores no mercado interno, quanto pelo mercado externo, que também, no mundo hoje globalizado, a gente tem vários fatores externos que influenciam diretamente os preços do nosso país. Você acha que a falta de conhecimento do consumidor, do povo brasileiro, com relação a esses índices que medem a inflação, isso agrava mais a questão do aumento dos dados inflacionários no país? O consumidor pode, com certas medidas, fazer com que a inflação fique menor, pelo menos, ou não? Na verdade, o consumidor, é uma cadeia de fatos, né? Se a gente tem uma inflação alta, o governo atua através de taxas de juros, de aumento de taxa de juros para tentar segurar essa inflação, o que vai chegar com um crédito mais caro para a população, que pode acarretar inadimplência, e isso vira uma bola de neve e aí isso prejudica toda a cadeia da economia. Né? Mas, na verdade, hoje a inflação ela tem alguns motivos do setor externo e alguns do setor externo. Isso é muito mais voltado para investimento do governo federal e, ao mesmo tempo, a nossa taxa de câmbio, né, que vai acarretar em inflação ou não, do que uma própria atitude do consumidor. Vamos dar um exemplo. No ano passado, a inflação acumulada, você me contou antes da entrevista, que ficou em torno de 5,9%, né, no ano inteiro. Esse ano, eu gostaria que você me falasse a previsão e falasse para a gente o que significa um número como estes, né? Se isso é alto, se isso é baixo, enfim, fala para a gente. O fato de 5,92, que foi o valor do IPCA, que é o índice de inflação hoje que mede a inflação, onde o governo federal se baseia para medir o índice geral de preço, se acarretou por diversos motivos. E esse 5,9 é uma cesta de produtos medida pelo governo, né? Então, quando a gente pega o IPCA, que é o índice de preço ao consumidor amplo, a gente tem uma cesta de produtos e cada produto tem um percentual de representatividade nessa cesta, onde a gente chega a uma média ponderada, vamos chamar assim, de 5,9 e que a previsão para esse ano é 6,2, entre 6,1 e 6,2 é a previsão. É alto ou não? A nossa meta hoje, o que o governo federal estabeleceu, é 4,5. Então você pode ver que a gente já ultrapassou essa meta há muito tempo. É lógico que o governo trabalha com uma faixa entre 2 pontos percentuais para baixo e para cima. Então a gente ainda está no limite. A gente está dentro do teto da meta, né? Mas a gente está chegando perto disso. E quanto maior a inflação, pior é para o bolso do consumidor brasileiro, que no final é quem vai pagar a conta. Tá certo. Fábio, muito obrigado. Infelizmente o nosso tempo acabou, porque foi legal bater um papo com você e tentar passar uma aulinha para quem ainda não conhece de inflação, pelo menos fica sabendo de uma maneira geral para poder entender mais essas coisas da economia. Fábio, muito obrigado. Volte sempre aqui com a gente. Boa noite. Veja como fica o tempo em Minas Gerais. Na terça-feira, as condições meteorológicas vão continuar favoráveis à ocorrência de pancadas de chuva isoladas no período da tarde em boa parte do Triângulo Mineiro. Aqui em Uberlândia, o dia amanhece um pouquinho frio e há a possibilidade de chuvas na parte da tarde e também à noite. A mínima prevista é de 21 graus e a máxima não passa de 31. Veja o tempo em outras cidades do estado. Tempo nublado em Abadia dos Dourados. Há previsão de chuva, mínima de 21 e máxima de 31 graus. Céu nublado e pancadas de chuva pela manhã em Patos de Minas. À tarde e à noite, tempo estável. A mínima prevista é de 19 graus. Em Romaria, dia chuvoso pela manhã. A temperatura varia entre 20 e 29 graus. Pancadas de chuva à tarde em Lagoa Grande. A mínima é de 23 e a máxima não deve passar dos 32 graus. E não saia daí que depois do intervalo a gente volta com os detalhes do plantão do Imposto de Renda realizado pelos alunos da Contabilidade da UFO. É já já. A Universidade Federal de Uberlândia oferece um novo canal de comunicação para a sociedade. O portal comunica.ufo.br.
Fundamental para o mercado de aviação, o engenheiro aeronáutico está diretamente envolvido com projetos de todos os tipos de aeronaves, como aviões e helicópteros. A Universidade Federal de Uberlândia forma profissionais que planejam, desenvolvem, constroem projetos aeronáuticos e atuam na manutenção de aeronaves. Faça parte dessa equipe vencedora. Venha para a Engenharia Aeronáutica da UFO. A chuva está cheia de perigos que você não vê. Por isso, quando se aproximar uma tempestade, procure abrigo dentro de casas e prédios fora de áreas de risco e não fique próximo a árvores e postes, pois o vento pode derrubá-los. Em caso de emergência, ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiros, um século salvando vidas. FAEF, Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal de Uberlândia. Arte é conhecimento, é construção, expressão. Museu Universitário de Arte, Praça Cícero Macedo, 309, bairro Fundinho. O curso de teatro da Universidade Federal de Uberlândia está oferecendo oficinas de teatro gratuitas para a comunidade. Elas são ministradas por estudantes de graduação sob a supervisão de professores e orientadores. As oficinas acontecem nas salas do Bloco 3M na UFO, no Campus Santa Mônica, e instituições parceiras na cidade de Uberlândia. São 14 turmas de oficinas. As inscrições são presenciais nos dias 25 de abril, das 14 às 18 e 26 de abril, das 8 ao meio-dia, no Bloco 3M, na UFO, no Campus Santa Mônica. As aulas devem ter início a partir do dia 6 de maio. Mais informações pelo telefone 3239-4413. Alunos da UFO estão auxiliando contribuintes no preenchimento da declaração do imposto de renda. O projeto é desenvolvido pela Faculdade de Ciências Contábeis. Qualquer contribuinte pode ser atendido. Ao todo, 13 alunos do curso de Ciências Contábeis estão envolvidos no auxílio ao cidadão. A iniciativa busca sanar dúvidas quanto ao preenchimento do imposto de renda pessoa física. O projeto tem a finalidade de trazer esclarecimento à comunidade, àqueles que tenham obrigações ou não como contribuintes de preenchimento da declaração de imposto de renda pessoa física. A orientação aponta informações como quem tem a obrigatoriedade de entrega da declaração, os documentos necessários e o manuseio do programa de preenchimento. O intuito da universidade é esclarecimento, é de trazer à comunidade um entendimento sobre o imposto de renda, sobre as obrigações tributárias, sobre o porquê de se preencher, como preencher, se deve ou não cumprir essa etapa, aqueles que nesse momento devem ou no futuro, se estão obrigados, se não estão obrigados, e também conscientizar as pessoas da importância do cumprimento das obrigações tributárias. O serviço não tem custo e é desenvolvido pelo 3º ano consecutivo. Só em 2013 foram atendidos 79 contribuintes. A expectativa para este ano é de atender o total de 100 casos. Esta estudante está no projeto desde o início e já conhece bem as dúvidas que são mais comuns. Muitas pessoas têm dificuldade em onde colocar o que ela está querendo declarar. Outras pessoas têm dificuldade quanto à pensão alimentícia, elas não sabem bem o que fazer. Quanto a dependentes, quando a pessoa é casada, ela não sabe se ela deve ou não declarar a outra. Essas são as dúvidas mais comuns. Também tem pessoas que têm dúvidas no próprio programa mesmo, não saber o lugar certo. Alguns tipos de falha no preenchimento podem até fazer o contribuinte cair na malha fina. É muito importante que ela tenha consciência do que ela está fazendo e, se ela tiver dúvida, que ela procure uma ajuda. Além de auxiliar o cidadão, o projeto também traz uma série de benefícios aos alunos que participam. O Wendel espera levar experiência.
a participação nesse programa traz um amplo conhecimento envolvendo tanto a prática quanto na teoria que eu aprendo em sala de aula e tanto também vai ajudar no mercado, que o mercado exige muito isso da gente. Então é um bom processo que eu estou participando, ajudando, auxiliando as pessoas na realização do imposto de renda. Quando o orçamento aperta, muita gente recorre ao cheque especial, um empréstimo automático oferecido pelos bancos e que aparece junto do seu saldo. Mas cuidado, a solução pode virar uma bola de neve, já que a modalidade tem uma das taxas de juros mais altas do mercado. É só o orçamento apertar e muita gente tem um jeitinho fácil para cobrir as despesas, usar o cheque especial. Falta de dinheiro, ganha pouco, então recorre a banco. Mas quem já precisou sabe bem. Esse empréstimo oferecido automaticamente pelos bancos até pode ser um alívio para o bolso, mas não sai barato. Bom tempo que eu tô atolada no cheque especial, mas enquanto ela baixar, eu não vou lá resolver o problema, não. Com juros médios de 10% ao mês, o uso do cheque especial pode gerar uma dívida ainda maior. Quem deve R$1.000, por exemplo, vai pagar R$150 de juros por mês. Se deixar para quitar o valor só no fim do ano, a soma pode chegar a R$800, ou seja, a dívida quase dobra. De R$1.000 passa para R$1.800. As pessoas têm que ter em mente que o cheque especial é uma modalidade de crédito destinada a pequenas emergências, para você usar o dinheiro durante poucos dias, 3, 4, 5 dias no máximo. No ano passado, 40% dos brasileiros utilizaram o cheque especial, segundo pesquisa do portal Meu Bolso Feliz. Para evitar que isso se repita, o segredo é ir ao banco e tentar negociar outra forma de crédito com juros mais baixos. No cheque especial, a pessoa teria que pagar em torno de R$150 por mês. Num crédito pessoal, esse valor vai cair para aproximadamente uns R$110 por mês. Ao longo de um ano, isso ia dar R$1.320. Ou seja, os juros necessários para quitar essa dívida, que no cheque especial seriam de aproximadamente R$800, no crédito pessoal vai ser alguma coisa em torno de R$320, bem menos, né? E não saia daí, depois do intervalo tem o depoimento de uma estudante que está fazendo intercâmbio na Coreia e que fala do programa Inglês Sem Fronteiras. É já já. www.comunica.ufo.br O portal de notícias da Universidade Federal de Uberlândia. Envie uma notícia. Divulgue seu evento. Envie um comunicado. Comunica.ufo.br Com duração de 18 meses e com laboratórios modernos e de alta tecnologia, o curso técnico em controle ambiental da UFO tem como objetivo formar profissionais capacitados tecnicamente para atender demandas relacionadas ao meio ambiente. Este profissional opera no controle e análise de impactos ambientais em instituições públicas e privadas, estações de monitoramento e tratamento de efluentes, afluentes e resíduos sólidos. Venha fazer parte dessa equipe. Venha para a UFO. O curso técnico em análises clínicas da UFO habilita profissionais para atuar em diversos ambientes de trabalho, como hospitais públicos e privados, e laboratórios de análises clínicas, com procedimentos como coleta e análises microbiológicas, morfológicas, químicas e físicas de fluidos e tecidos orgânicos. Seja um técnico de análises clínicas. Venha para a UFO. Classificada como a profissão do futuro, o bacharel em ciência da computação é um profissional com competência no desenvolvimento de softwares e em diversas áreas da tecnologia da informação, atendendo adequadamente o mercado de trabalho. Atual, dinâmico e competente. Venha você também construir o futuro da computação. A Diretoria de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação torna público editais de iniciação científica para servidores e alunos da Universidade Federal de Uberlândia e para estudantes de ensino médio.
O edital número 01/2014 é de convocação de projetos de pesquisa para bolsas de iniciação científica PIBIC CNPq/UFO e tem inscrições abertas apenas para alunos dos cursos de graduação da UFO. O edital número 02/2014 é para o Programa de Iniciação Científica PIBIC-EM CNPq/UFO e é direcionado a alunos do ensino médio que, junto com o professor da UFO, devem desenvolver um plano de trabalho de 12 meses vinculado a um projeto de pesquisa. Este edital tem as inscrições exclusivas para professores e técnicos da UFO, com titulação mínima de mestrado. Alunos de graduação não podem concorrer. Mais informações no site comunicaufo.br. Recentemente, o programa Inglês Sem Fronteiras da UFO foi avaliado pelo MEC e teve um ótimo resultado. A Universidade Federal de Uberlândia foi a única do país que possui um núcleo de línguas que conseguiu oferecer e completar turmas com aulas presenciais para mais de 30% do público. E hoje nós vamos mostrar o depoimento de uma aluna que está na Coreia há 7 meses e que faz parte deste programa. Eu sou maravilhada pela Coreia desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, pela forma tão organizada como esse país funciona e pelas oportunidades que eu estou tendo no âmbito acadêmico aqui. Porque as disciplinas que são ofertadas aqui na minha faculdade são muito interessantes. Eu tenho professores de excelência, conhecidos no mundo inteiro. E hoje em dia eu trabalho em um laboratório, no estágio de pesquisa, no laboratório de durabilidade estrutural, que é uma área bastante defasada no Brasil. E desde que eu consegui essa oportunidade, está sendo muito interessante, porque eu fui muito bem recebida pelos coreanos. Eu sou a única estudante de graduação no projeto. Todos os outros são estudantes de mestrado, nós somos 6 estudantes no total. E eu estou há 6 meses trabalhando com eles. Nós já finalizamos um artigo que vai ser apresentado agora no próximo mês, numa conferência internacional na China, a qual eu vou estar viajando com tudo pago aqui pela minha faculdade, para ter essa experiência de apresentar em inglês numa conferência internacional, que vai dar muita visibilidade para o meu trabalho. E assim que a gente voltar, a gente já vai estar desenvolvendo o nosso segundo artigo para ser publicado em um jornal científico e ser apresentado em outra conferência em setembro, aqui na Coreia mesmo. Nem de longe eu esperava essa experiência ser tão maravilhosa, porque eu sabia que a Coreia seria um país cheio de oportunidades, mas eu não imaginava tantas oportunidades e tão boas. E então é uma coisa que eu indico para todo mundo: fazer o intercâmbio, é ganhar uma carga cultural enorme. Eu estou aqui há 7 meses, volto para o Brasil em setembro, já estou com o coração apertado, porque eu vou ter que voltar, porque eu consegui aprender muita coisa aqui, aprender a mentalidade dos coreanos, aprender quais são os pontos positivos e os pontos negativos disso. Eu consegui aprender com eles que a educação em um país é o ponto mais importante, é isso que faz tudo funcionar. Eu estou tendo uma oportunidade ótima de aprender inglês. Quando eu saí do Brasil, meu inglês não era tão bom. Hoje em dia eu já consigo me comunicar fluentemente e ainda consegui aprender coreano, o que é mais um ponto positivo, eu acho, para minha carreira profissional. E o que eu digo para todo mundo é que, como eu já disse anteriormente, o intercâmbio é uma experiência única e a Ásia é um tesouro a ser descoberto. Então, não tenho medo de enfrentar o diferente, não tenho medo de escolher um país que às vezes não é o mais popular para todo mundo, porque eu acho que eu vim para cá, superei as expectativas de todo mundo, até as minhas próprias, e eu consegui provar para todo mundo que não são os países mais famosos que dão as melhores oportunidades. É o modo como você se comporta que te faz crescer e te faz poder levar alguma coisa para sua faculdade no Brasil de volta. Então, era isso que eu queria falar. Deixo um abraço para todo mundo aí do Brasil. E obrigado por me dar essa oportunidade de mostrar o meu trabalho. É muito legal ouvir o depoimento desta estudante que fala sobre este programa que a cada dia cresce mais e conquista novos prêmios para a Universidade Federal de Uberlândia. E o Atlético Mineiro e o Corinthians se enfrentam em Uberlândia no próximo domingo. A partida é válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O assunto mais discutido nesta semana não poderia ser outro senão o duelo entre Atlético Mineiro e Corinthians. Nessa escolinha de futebol, a garotada até arrisca o placar. 2-1 para o Atlético. 1-0 Corinthians. 2-2.
2x2. 2x0 Corinthians. 0x0. 2x0 Corinthians. 0x0. 0x0. 2. 1x1. E olha que tem torcedor corintiano ansioso para a partida no Cerrado Mineiro. Vai ficar 2x0, eu tenho certeza. Corinthians sai com vitória e que nós ganhamos o campeonato. Nesta loja do Timão, a procura por artigos já aumentou. O empresário conta que reservou um lote de 200 ingressos e, junto com o bilhete, o torcedor tem levado itens para ir caracterizado à partida. Bandeira, faixa, camisa. Tá tendo gente até procurando caneca para poder tomar alguma coisinha lá, já com o seu time à mostra. Atleticanos também estão em festa com o jogo no interior mineiro. Na casa do seu Marco Antônio, pai e filho torcem juntos. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de ver o nosso querido Clube Atlético Mineiro aqui na região, né? E estamos na expectativa para que seja uma ótima apresentação do Galo aqui, como em outras vezes ele já tem feito. A gente que mora aqui no interior, infelizmente a gente não pode acompanhar o time todo final de semana, todo meio de semana, tem que aproveitar quando tem oportunidade, tem que ir lá representar a massa atleticana. A partida já no próximo domingo aqui no estádio do Parque do Sabiá marca a estreia das duas equipes no Brasileirão. Ao todo foram disponibilizados 50 mil ingressos. Os preços variam de R$40 a R$120. A organização do time mandante acredita até na possibilidade de um recorde de público no Triângulo Mineiro. A expectativa é muito grande por ser feriado, né, por ser um jogo muito grande, com a estreia do Corinthians no Brasileirão, do Atlético. A expectativa é ser um recorde do Brasileirão na primeira fase. E o nosso TV Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando, amanhã terça-feira a gente volta com mais informações às 6h30 da noite. Obrigado pela sua audiência, boa noite, até lá.